Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, eu vou contar aqui um testemunho. Hoje até relatei esse testemunho num grupo, né, com os irmãos aqui que eu participo. E eu senti de vir aqui contar esse testemunho porque eu sei que vai edificar a fé de muitas pessoas. E eu sei que tem muitos crentes sendo perseguido pelas aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. E eu já quero começar lendo aqui em Salmos 105, 15, que nos diz assim: olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Né? Então aqui o Senhor ele está dizendo para que ninguém toque nos ungidos de Deus. Quem são os ungidos de Deus? Eu e você. Então, quando alguém toca no ungido de Deus, está tocando no próprio Deus, né? Então, irmãos, olha, havia um rapaz e esse rapaz ele era um mototáxi, né? E havia um servo de Deus. E esse rapaz, ele já foi um usuário, esse era o testemunho dele, né? Ele era o usuário, né? Já foi preso algumas vezes e ele vivia em uma vida errada. Só que Jesus resgatou, né? Ele do lamaçal, do pecado, e hoje ele serve ao Senhor. E este jovem, irmãos, ele sai pregando na cidade. Ele sai falando do amor de Jesus para que todos ouçam e se arrependam, assim como ele também se arrependeu um dia e conheceu ao Senhor. E aquele jovem estava, uma vez ele estava ali pregando, né, na rua, e eu tinha chamado esse mototáxi, né, pedi para que ele viesse fazer uma corrida para mim, e ele veio. Quando ele veio, estava aquele jovem pregando, e esse mototáxi foi e me falou assim: pra quê? Pra quê? Fica gritando no meio da rua. Parece um louco, fica parecendo um maluco gritando. Não necessita disso, não tem necessidade dessas coisas todas, não. Não precisa disso tudo, não. Pra que isso? Aí eu fui e respondi a ele. Ele somente está pregando o evangelho. Ele está falando de Jesus. Ele está mostrando aquilo que Jesus ele fez na vida dele, que também pode fazer na vida de uma outra pessoa. Então, enfim, irmãos, no decorrer do tempo, né, passou, não vou dizer mais ou menos quantos meses, porque não vou recordar, mas passou alguns meses, tá? E chegou um certo dia, né, que aquele mototáxi, ele tinha bebido, né, e ele foi fazer uma corrida em uma roça. Quando ele retornou, segundo alguns relatos, né, uma pessoa de carro acabou pegando ele de moto, né? Só que não temos essa certeza. E o que aconteceu? Ele bateu com a cabeça no chão. E depois que aquele rapaz bateu a cabeça no chão, ele ficou desacordado. Eu não me recordo se ele chegou a ficar em coma, mas ele ficou muito, muito tempo no hospital. Muito tempo mesmo. Ele ficou entubado e ele ficou muito tempo no hospital. Teve que fazer, acho que umas 2 cirurgias na cabeça. E, segundo a esposa dele, ele ficava debatendo no hospital igual um louco. Igual uma pessoa, sabe? Quando perde mesmo a memória ali, a mente, que não tem mais controle, ele ficou assim. Entendeu, irmãos? Eu lembro que eu falava com o Senhor, né, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, quando isso aconteceu. E aí, irmãos, passou o decorrer do tempo, eu sempre estava procurando saber se ele já tinha saído, né, do hospital, porque foi muito grave o acidente. E, enfim, ele saiu. Ele saiu do hospital. E o que aconteceu? Ele não ficou mais a mesma pessoa. Hoje ele não é mais a mesma pessoa, irmãos. Ele ficou com sequelas muito graves, tá? Ele ficou um pouco sem tato nos braços. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, a mente dele não ficou mais a mesma.
tá? Em casa, segundo relatos, em casa, às vezes ele fica meio agitado, né? Ele fica meio agitado, querendo quebrar as coisas, enfim. Então, quando eu estava na casa da minha mãe, o Senhor, né? Eu estava ali limpando a casa para ela e ali logo veio na minha mente, né? Não foi algo em vão. Eu acredito que assim foi o Senhor. Foi disse assim, olha, você lembra de quando você chamou ele e ele zombou do meu servo? Meu Deus do céu, irmãos. Aquilo me arrepiou todinha. Eu falei, meu Jesus, é verdade, Senhor. Ele zombou do servo de Deus. E ali, irmãos, o Senhor ele me fez lembrar, né, do dia que ele zombou. E ele ficou conforme as palavras que ele julgou os servos de Deus. Ele ficou conforme as palavras que ele julgou os servos de Deus. Entendeu? Então, olha o sentido da palavra que eu li aqui em Salmo 105, no versículo 15. Não toquei nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Cuidado. Cuidado com o que você fala, né? Do servo de Deus. Se você ouve algo, não julgue não, tá? Vigie, cuidado. Pergunte a Deus se realmente ali é ou não o Senhor. Mas não fale se você não sabe. Não fale, para que Deus ele não venha pesar a mão. Porque Deus ele pesa a mão em todo aquele que toca no servo do Senhor. Sim, isso é bíblico. E a gente já viu muitos relatos, né? A gente viu muitas pessoas que se levantaram contra os servos de Deus. E olha só o que aconteceu, né? A Bíblia nos diz que Abraão teve que dizer que a sua esposa era sua irmã. E o que foi que Deus ele fez? Deus ele foi, né? Quando aquele rei ele quis pegar ali a mulher de Abraão, Sara, Deus ele deu um sonho àquele rei e falou com ele que era para ele devolver, né, o que não era dele, porque ele estava tocando no que era do servo de Deus, né? Então, aí aquele homem temeu o Senhor. Aquele homem temeu, por que você não me avisou, Abraão, que ela era tua esposa, né? E ali a gente vê o cuidado de Deus, irmãos. A gente vê o cuidado do Senhor. Entendeu? E assim Deus ele é na minha e na tua vida também, porque Deus ele zela, né, por mim, por você. Deus ele tem um cuidado, não pensa que você tá só não. Não pense que você é um cão sem dono, como diz os ditados, né? Você não é. Você tem um dono, você tem um pai que zela e cuida de você. Tá bom? Então que esse testemunho ele possa falar ao teu coração, né? Talvez você estava se sentindo ofendido, triste, magoado por palavras, e Deus está falando com você através desse testemunho, dizendo que você não está só e ele está vendo tudo. E no tempo certo Deus ele vai agir a teu favor, tá bom? E os teus inimigos vão ter que bater em retirada sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida, tá, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Esses dias eu não tenho postado muitos vídeos aqui devido à correria, tá? Mas quando eu sinto no meu coração, né, de vir trazer uma palavra, uma mensagem da parte de Deus, eu sempre vou estar trazendo, tá? E eu peço aos irmãos, você que chegou aqui, que não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá? É pequenininho, mas é grande para o nosso Deus, porque eu sei que Ele pode, né, falar a muitos corações, tá bom? E eu creio que esse vídeo venha chegar também a muitas outras pessoas, para que venham também trazer edificação, né, na vida de outras pessoas, para que Deus também possa trabalhar e agir, tá, meus amados? Então fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.